Muito bem. Vamos agora entender o que é uma lógica de programação. Programar é ensinar o computador a realizar uma tarefa. Não. Computadores não são inteligentes, tá? Computadores são burros. Inteligência artificial, ela é programada no computador e o computador ele não consegue aprender sozinho fazer as coisas. Essa tarefa que você ensina o computador a fazer é chamada de algoritmo. Então, o programar nada mais nada menos do que ensinar o computador a fazer coisas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um formulário de contato. Isso é um algoritmo, um formulário de contato. E dentro dele eu tenho diversos outros, como eu recebo os dados, como eu valido um e-mail, como que eu valido o nome, como que eu mando um e-mail, como que eu gravo isso no banco de dados, e aí cada pedaço desse é uma tarefa que você tem que aprender a fazer, e é um algoritmo que você tem que aprender a fazer. O exemplo de algoritmo basicamente é o seguinte: falar no telefone. Vamos pegar para vida real. Você sabe falar no telefone, mas o que eu preciso falar para o computador para ele aprender a falar no telefone? Vamos supor que você está ensinando um computador que é um robô, e você vai ensinar aquele computador a falar no telefone na rua. Bom, primeiro você tem que ensinar ele a tirar o telefone do gancho. Depois, olha o if aí. Você ouviu o sinal de linha, aí você tecla o número desejado. Se der o sinal de chamar, enquanto houver necessidade de diálogo, conversar. O enquanto aí, no caso, é o while. Aí, depois de eu sair desse while, desse loop, né? Eu desligo o telefone. E no meu C aqui, eu tenho o senão, que é o else. Se ouviu o sinal de linha, eu não ouvi, então procura o telefone. Vocês nunca devem ter imaginado que falar no telefone fosse tão complexo. E na verdade, esse algoritmo não funciona. Ele vai funcionar na situação que ele foi desenhado. Que tipo assim, eu procuro o telefone, beleza, mas aí eu faço o quê? O computador não pensa. Ele não vai saber que ele sozinho ele tem que voltar lá e tirar o telefone do gancho, ouvir. Você tem que falar que depois de procurar o telefone, falar que ele tem que voltar para a rotina anterior. E se der o sinal de chamar e a pessoa não atender? Ou pior, se der o sinal de ocupado? Ou se a pessoa que atendeu não é a pessoa que ele quer falar? Isso parece... Pô, mas... isso é a parte complicada de você criar um algoritmo. O computador não pensa. Você tem que falar as coisas mais básicas para ele e você tem que pensar nas soluções, nos diversos cenários. E aí entra, por que é tão difícil eu escrever um algoritmo? O primeiro ponto é que a maioria dos desenvolvedores não criam algoritmos. Então, nesse curso eu vou ensinar vocês, já falei de formulário, eu vou ensinar vários algoritmos de vocês. Vou ensinar como que recebe, como que cria um usuário, como que faz um login. Vou ensinar um monte de algoritmos, um monte de tarefas que vocês vão fazer. A maioria dos programadores, eles continuam esse aprendizado, vão aprendendo códigos novos, tem livros, sites e tudo mais, de códigos prontos para fazer as coisas funcionarem. E eles vão pegando aqueles códigos e vão adaptando ele, arrumando eles e tocando a vida. Eles não criam um algoritmo. Eles consomem algoritmos, entendem aquele algoritmo que está pronto e toca a vida. Por isso que é tão difícil criar, porque ele nunca fez isso. A maioria dos desenvolvedores não sabem criar. Criar um algoritmo é uma tarefa de criar algo. Eu tenho que pensar e exercitar aquilo dali. Muita gente vira e fala assim: eu não tenho o dom para desenhar. Claro que tem. Todo mundo tem o dom para fazer o que ele quiser. Pode ser que uma pessoa desenhe muito melhor do que você, mas você consegue desenhar. A diferença de você não sabe desenhar e aquele cara que sabe desenhar é que aquele cara que sabe desenhar, ele desde criança pequenininha, ele está lá o tempo todo que ele pode desenhando. Se você começar a desenhar como ele está desenhando, você vai aprender a desenhar.
Pode ser que ele desenhe melhor que você, mas você vai aprender a desenhar. E você sabe desenhar, você sabe escrever. Qual é a diferença de você escrever para você desenhar? Ou você acha que você nasceu escrevendo? Ou você não teve que ir lá repetindo lá, fazendo lá os caderninhos de caligrafia, repetindo até você aprender a escrever? Então, um dos pontos básicos para você aprender a criar um algoritmo é você exercitar essa criação. E não ficar simplesmente pegando algoritmos prontos, adaptando e usando. Então, isso é uma atitude que você tem que ter para você mesmo. Eu quero aprender a criar um algoritmo. Eu quero quebrar minha cabeça. E saber criar um bom algoritmo faz de você ser um bom desenvolvedor. Saber criar um algoritmo difere você de uma calculadora. Porque enquanto você está apenas consumindo algo pronto, o seu emprego como desenvolvedor está apenas sustentado em alguém não ter criado um sistema que faz aquilo sozinho. Ou que o seu chefe não conhece aquele sistema. No momento que você aprende a criar algo novo, é algo novo. Não existe. Você está inovando. Se o cara é muito bom de fazer conta, a calculadora faz melhor. Então, isso é uma posição estratégica para um desenvolvedor, que é aprender a criar um algoritmo. Eu vou, nessa semana, nesses vídeos, eu vou ensinar como escrever um bom algoritmo, ensinar como que aprender, dar algumas dicas de como que você faz para você aprender o algoritmo. Mas o primeiro ponto que tem que ter é a consciência que você tem que aprender a escrever um algoritmo.